vamos dar início aí à nossa próxima aula, tá certo? A nossa aula é uma aula assíncrona, a gente vai falar sobre equação linear, ok? É nosso conteúdo de hoje. Vamos ver aqui, primeiramente, um pequeno exemplo, certo? Que está lá no livro de vocês, que eu digitalizei e mandei para vocês, que diz o seguinte, para a gente entender o que é uma equação linear. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico que só dispunha de cédulas de 10 e de R$ 20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$ 90? Então, quantas cédulas de 10 e quantas cédulas de 20, Augusto pode sacar um total de R$ 90. Ele, se for sacar só de 20, por exemplo, ele não vai conseguir sacar 90, né? Ele pode sacar 80 ou 100. Se for só de 10, tudo bem. Mas tem que ser 10 e 90. Bom, vamos representar o seguinte, que X, o número das cédulas de R$ 10, e Y, o número de cédulas de R$ 20. Devemos determinar quais são os possíveis valores de X e de Y, de modo que, por exemplo, colocando nessa posição aqui, a gente faz a lei, a equação, ou seja, 10 vezes X, é R$ 10 a notas, de X eu estou representando por X, e Y, 20. 20 vezes Y, somando esses dois produtos, tem que dar 90. A equação obtida acima é um exemplo de equação linear. Então está aqui um exemplo de equação linear. Aí aqui a definição. Equação linear, nas incógnitas x1, x2, xn, ele está querendo, quando ele diz assim, x1, x índice 1, x índice 2, xn valores, ele está falando qualquer incógnita, y, z, w, ou seja, infinitos e infinitos valores. É toda a equação do tipo, aí eu tenho o valor na frente, o a índice 1, x índice 1, mais a índice 2, x índice 2, mais ainda até o infinito a índice n, x índice n, que é igual a b, ou seja, são todos esses valores, o a, vamos ver aqui seja 10, aqui seja 20, aqui seja n valores, 30, 90, 1 milhão, não importa. Essa é a representação, de uma equação linear, em que A1, A2, A índice 1, A índice 2 e A índice n e b são coeficientes reais, ou seja, são coeficientes reais, valores reais. Tá? Chamamos de b de coeficiente independente da equação, ou seja, ele fica do lado de fora, não tem nenhum valor de variável ligado a ele. No caso aqui, no caso dessa equação aqui, que nós estamos fazendo aqui, o coeficiente independente é 90, porque ele está independente das variáveis. Então a gente chama ele de termo independente, ou coeficiente independente. Ok? Muito bem. Então, dito isto, já observamos aqui um tipo de equação linear, que é a equação aqui do Augusto, que está sacando as notas de 10 e de 20 no total de 90. Essa é o tipo de equação, a fórmula da equação, a lei que define esse problema dele aí, que tem que sacar R$ 90 com cédulas de 10 e de 20. Vamos dar sequência a nosso problema, nosso conteúdo sobre equações lineares. Lembrando que nós estamos estudando equações lineares. Tá ok? Já chegamos à complementação dessa definição aqui, com a compreensão dessa definição direitinho, tá? Olha só, acompanhe alguns exemplos de equações lineares. Olha aqui,
x1 menos x índice 1 menos 2x índice 2 mais 4x índice 3, que é igual a menos 7. Está aqui um tipo de equação. Agora, em vez de usar x1, x2, x índice 1, x índice 2, x índice 3, vamos usar variáveis, né, diferentes. Então, eu tenho aqui o x, seria o x índice 1, o y seria o x índice 2, né, eu não tenho o x índice 3, então ele é zero. Está aqui uma equação linear, né? Observe que eu tenho x e y. Pode ser representado por x índice 1, x índice 2, x índice 3, ou seja, x índice 1 é x, x índice 2 pode ser y e x índice 3 pode ser z. Ok? Olha aqui um aqui, ó. Uma equação linear. Outro tipo de equação linear. Outro tipo de equação linear. Observe agora que eu tenho 4 variáveis. 4. Né? Ó, x, y, z, t. Beleza? Aqui é um outro tipo de equação linear. Eu tenho x, y, z. Né? Aqui é o termo independente. Raiz de 3, parece meio estranho, é um número irracional, né? Então é só um número qualquer, ok? É um número real, beleza? Que está dentro, os irracionais, né, estão dentro dos números reais. Aqui também, ó, só tem uma variável, certo? Está aqui o termo independente, o x índice 1. Pode ser o próprio x. Observe que uma equação linear é uma equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas. Ah, tá. Todas essas equações que vocês estão vendo aqui são equações do primeiro grau. Então, começando a compreender a definição aqui de cima. Ou seja, essas equações, elas possuem, por característica, né, incógnitas que estão no primeiro grau. Como é que eu vejo isso? Observe aqui, ó, o y, toda vez que não tem nada elevado, está elevado a 1. Ó. O y está elevado a 1, o x está elevado a 1. Ó, todo mundo é elevado a 1. Ó. Quando não está elevado a nada, fica subentendido que está elevado a 1. Então, todas elas são do primeiro grau. Todas estão elevado a 1. É uma característica das equações lineares. Um aqui também, ó, é característica de equações lineares. Então tá aí, ó, né? Todas são do primeiro grau, não se esqueça disso. Beleza? Dando sequência, vamos ver aqui, né, algumas observações. Note que numa equação linear, os expoentes de todas as incógnitas são sempre iguais a 1. Aqui nós acabamos de falar aqui, né? Ó, todas iguais a 1. Certo? Dessa forma, não representam equações lineares. Muito bem. Note que numa equação linear, os expoentes de todas as incógnitas são sempre iguais a 1. Dessa forma, não representam equações lineares. Está vendo essas daqui de baixo? Ó? Elas não representam equações lineares. Se vocês observar aqui, ó, não representam equações lineares. Está vendo? Não representam equações lineares. Por que elas não representam equações lineares? Se vocês observarem, por que elas não representam equações lineares? Porque está elevado a 2, ó. Olha aqui, ó, é elevado a 2. Não está elevado a 1, é elevado a 3, é elevado a 2. Então, por isso, não são equações lineares. Beleza? Para ser equação linear, tem que estar elevado a 1. Ok? Uma equação linear não apresenta termo misto. Atenção! Uma equação linear não apresenta termo misto. Mas, professor, o que é um termo misto? Eu tenho que descobrir o que é um termo misto. O termo misto é quando eu tenho duas letras diferentes. Ó. x1 e x2 aqui, por exemplo. Né? Aqui, ó, ZW, né? Aqui, ó, YZ, são termo misto. Logo, essas equações aqui, elas não representam, né? Elas não representam equações lineares. Não são equações lineares. Então,
Quais são as características de uma equação linear? Ela tem que ser elevada a 1 e não podem ter mais de duas representações de variáveis, né? Não pode apresentar termos, letras mistas, ou seja, duas letras multiplicando entre si, xe, zw, x2, x3 ou yz, não pode acontecer isso. Então tá aí, agora a gente começa a entender melhor a definição aqui, certo? Vamos então para o próximo quadro. Aqui, no próximo quadro, né, nós vamos estudar solução de uma equação linear. Como é que eu vou resolver uma equação linear? Então, a primeiro plano, vamos ler aqui a definição. Depois, aqui embaixo, ela vai se tornar mais clara, tá bom? Lendo a definição, dizemos que a equação de um número, α1, α2, α índice 1, α índice 2 ou α índice n é solução de uma equação A1, A índice 1, X índice 1, mais A índice 2, X índice 2, mais até o infinito A índice N, A índice N, X índice N igual a B. Então, esses aqui são valores reais, pode ser qualquer número, α1, α2, α3, desta equação aqui. Se apresentarem A índice 1, alfa índice 1 mais A índice 2, alfa índice 2 mais até o infinito A índice N, alfa índice N igual a B, for verdadeira. Então, atenção, senhores, essa palavrinha aqui é importante, ó. Só vai ser se ela for verdadeira. A sentença tem que ser o quê? Verdadeira. Vou marcar aqui, ó. Verdadeira, né? Aí o que ele fala? Isto é, quando a equação dada, substituímos x índice 1 por alfa índice 1, x índice 2 por alfa índice 2, x índice n por alfa índice n e, após efetuarmos as operações indicadas, obteremos uma sentença verdadeira. Uma sentença verdadeira. Então, eu substituo os valores reais, que foi da minha solução, e se der uma sentença verdadeira, está correto. Professor, não entendi. Você vai entender agora, porque eu vou resolver essa questão aqui. Ó. Vamos ver algum caso. Aqui eu tenho um par ordenado, né? Está aqui ele aqui. Ó. O par ordenado é 2 e menos 3, certo? E diz que é a solução dessa equação aqui, ó, 4x menos 5y, que é igual a 23. Bom, primeiro é x, segundo é y. Será que a sentença é verdadeira? A questão está afirmando que é verdadeira. Então eu vou substituir, ó. 4, o x vale 2, 4 vezes 2, menos 5 vezes y, que é o quê? Vou colocar entre parênteses, menos 3, que é igual a 23. 4 vezes 2, 8, menos com menos, mais 5 vezes 3, 15, que é igual a 23. Se eu somar 8 com 15, vai dar exatamente 23, que é igual a 23. Observe aqui que essa sentença aqui, ó, ela é verdadeira, né? Porque deu 23 de um lado e 23 do outro. Quando acontece isso aqui, a sentença é verdadeira. Não se esqueça disso. Então tá aí, tá aprovado. Olha aqui, ó, sentença verdadeira. Ok? Sentença verdadeira. Notamos aqui, ó, sentença verdadeira. Ok? Essa sentença, ela é verdadeira. Muito bem. Dando sequência, vamos agora para a próxima situação aqui, ó. Vamos observar que, voltando à atividade lá do início, né, do rapaz lá, considerando a situação do saque do caixa eletrônica, lá no início, primeiro trabalho, né, que a gente fez. A gente falou a respeito aqui da questão do Augusto.
né, do saque dele, lá no início. O que se fala? O que vai acontecer? Vamos apresentar a solução da equação. Lembrando que x e y devem ser números naturais. Temos as seguintes situações. Por que números naturais? Porque as cédulas são inteiras, né? Não existe uma cédula e meia, 1,5. Então são números naturais. Aí, as possíveis situações eu posso colocar aqui, ó, 1, 3, o livro colocou, né? 1, 3, 5, 7, 9. E y para a cédula de 20, 4, 3, 2, 1, 0. Isso é verdade, ó, porque se eu tenho uma cédula de 10, tem R$10. Falta quanto para 90? R$10 para 90 falta 80, que é 4 notas de 20. Né? Pode ser 3 notas de 10, que dá 30, mais 3 notas de 20, que é 60. 30, né? Eu vou escrever aqui. Ó. Aqui eu tenho R$10, né? 4 vezes 2, 8, R$80, que vai me dar o quê? Um total de 90. 3 notas de 10 dá R$30, certo? 3 vezes 2, R$60, que eu vou ter um total de 90, né? Aqui eu tenho 5 notas de 10, que é R$50, tá? Aí 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, R$40, 50 mais 40, R$90. Ele colocou só as possíveis. Se eu colocar 2 aqui, eu tenho R$20, né? O que acontece? Se for 2, eu tenho R$20. Para 90 falta 70. Eu não vou conseguir, né? A não ser que seja 3 notas e meia. Aí eu não consigo. Então, o 2 está descartado. Primeiro você vai colocando os valores aqui, ó. O 4 aqui eu não posso, que é 40. Como é que eu consigo R$50 lá do outro lado? Se 2 notas de 20 dá 40, ou 3 notas dá 60, eu não consigo encontrar. Então, não compensa, né? Agora vamos ver o 6 também não dá. Vamos embora para o 7. R$70, né? Aí eu só preciso de mais 20, que é uma nota. Total, R$90, né? E por último, aqui já dá 90, aqui já dá 90, mais 0, R$90. Então, esses valores aqui, ó, esses valores aqui são as possíveis soluções para a nossa atividade. Esses valores aqui são as possíveis soluções para a nossa atividade, né? Aí, ó, são as possíveis soluções. Beleza? Muito bem. São os coordenados 1, 4, 3, 3, 5, 2, 7, 1, 9, 0. 1, 4, 3, 3, 5, 2, 7, 1, 9, 0. Beleza? Vamos ver aqui uma outra situação. Vamos ver essa questão aqui, ó, que eu vou circular. Vamos tentar resolver ela aqui. Ele diz que essa terna, que são 3, ou você pode chamar de tripla ordenada, né? Essas 3 aqui, é solução desta equação aqui. Será que é verdade? Aqui onde ela continua a equação. Vamos fazer. Vamos escrever a equação primeiro. 2A menos 3B mais C é igual a 3. Vamos substituir. Vamos chamar de A, sequência alfabética, B e C. O A é menos 1. 2 vezes menos 1. 3 vezes B. B é menos 1. Ele está afirmando. Eu estou só provando. C é 2. Tem que ser igual. Vamos ver se vai dar uma sentença verdadeira. 2 vezes 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos é mais. 3 vezes 1 é 3. Mais 2, que é igual a 3. Ó. Mais 3 com menos, mais 2. Mais 2. Né? Mais 2. Com menos 2. Vai dar, corta. Então vai ficar, dá 0, né? Então a sentença, ela é verdadeira. Beleza? Aí o que ele fala aqui? Ó? Observe que, ao representarmos a solução de uma equação linear, obtém-se a ordem alfabética de suas incógnitas. Na equação acima, quando dizemos menos 1, 2, é uma solução. Subentende-se que A é igual a menos 1, B é igual a menos 1 e C é igual a 2. Foi o que eu fiz aqui, né?
A menos 1, B menos 1 e C igual a 2, na sequência alfabética. Sempre que você for resolver, ele põe esse cuidado aí. Coloca em ordem alfabética. Legal, vamos lá para o nosso último slide aqui. O slide é um exercício resolvido, está até aqui a solução já dele, né? Está até aqui a solução dele. Então a gente vai ver como é, de repente cai uma questão dessa, como é que a gente vai resolver. Ele fala o seguinte, ok? Nós temos a equação x menos 3y, que é igual a menos 2. Bom, essa aqui é a minha equação. Ele quer saber quanto é que vale x e quanto é que vale y. Eu posso fazer da mesma forma que a nota, o caso lá das notas do saque. Eu vou atribuir um valor a x, vou dizer primeiro, se x for igual a 1, aí eu acho y. Eu pego a equação, no lugar do x eu coloco 1. Ó. 1 menos 3y igual a menos 2. Você entendeu? No lugar do x, eu coloquei o quê? Coloquei 1, ó. Olha aí. Não é? Aí agora, meu amigo, é só resolver, ó. Eu vou pegar, deixa eu subir um pouquinho aqui, eu vou pegar e vou resolver isso aqui, ó. Eu tenho menos 3y, letras para um lado, números para o outro, né? Balanceando a equação. O 1 vai para lá negativo, menos 3y é igual a menos 3, certo? Então, multiplicando por menos 1 a minha equação, eu vou ter y é igual a 3 dividido por 3, y é igual a 1. Ah, professor. Então, eu achei o par ordenado 1 e 1. Ela é a solução da minha equação? É, ó. Aqui é 1. E 3 vezes 1. Se eu substituir, vamos embora provar aqui, ó. Fazer conjunto verdade aqui. Provar. Bora ver se é verdade. Eu pego a minha equação é o quê? X menos 3y igual a menos 2, 1 e 1. Ó. 1 menos 3 vezes 1 é igual a menos 2. Então, 1 menos 3, que é igual a menos 2, menos 2, que é igual a menos 2, é verdadeiro. Então, a solução ela é verdade. Né? Entendeu? Aí eu quero fazer outra, como é que eu faço? Você coloca um outro número, vai com 2 agora. Se você substitui 2, vamos ver se eu encontro. X agora é igual a 2. X é igual a 2. Então eu tenho 2 menos 3y, não é? Que é igual a menos 2. Ou seja, no lugar do x, eu coloquei quem? 2. 2. Como é que vai ficar a minha solução? Fácil. Menos 3y, que é igual a menos 2, não é isso? Passa o 2 para lá, ele vai negativo, menos 2, menos, deixa eu ver se eu coloquei, é igual a menos 2, né? Então eu tenho menos 3y, vai lá, vai dar menos 4, menos 3y, que é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, y é igual a 4 terços. Está aqui o valor de y, é 4 terços. Se eu substituir na equação, será que vai dar certo, professor? Dá, ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu só subir um pouquinho. Substituindo na equação. Vamos lá. Olha lá. X vale 2. Ó. Primeiro aqui está a equação. X menos 3y, que é igual a menos 2. X é 2, menos 3 vezes y. Menos 3 vezes y. Y é 4 terços. Ó. Y é 4 terços, que é igual a menos 2, não é? Corta-se o 3 com 3, 2 menos 4 dá menos 2, que é igual a menos 2. Então, a sentença é verdadeira. Ah, professor, então que legal, né? Se eu voltar aqui no início, né, nas soluções, para todo o valor que eu atribuí, se eu colocar 0, na hora que eu substituo, ó, dá 2 sobre 3, é solução. Se eu der 7, dá 7 sobre 3, é solução. Então, o que acontece? Essa equação aqui é um caso particular, né? Essa equação aqui é um caso particular. Qual é o caso particular dela?
A solução dela é infinita. Infinita. Qualquer valor que eu atribuir a x, eu terei sempre o valor y. Legal? Então, aí, já a do caixa eletrônico, a gente viu que é diferente, né? A do caixa eletrônico, a gente já viu que só tem quantas soluções? Só tem 1, 2, 3, 4 soluções. 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Não é? Não tem mais solução. Já essa daqui, a solução é infinita. Ok, gente? Então é isso aí, ó. Agora eu vou passar para vocês, né? Essa aqui foi a nossa aula, né? Eu vou passar para vocês uma atividade que está no livro de vocês, ok? Deixa eu só mostrar aqui. Eu vou mostrar essa atividade do ponto de vista, deixa eu ver aqui. Aqui vocês possam fazer, já está lá no AVA, está aqui a atividade, vou abrir aqui. Vou abrir. É uma atividade, né? Olha aqui, que vocês vão resolver lá no AVA. Tá. Quais são as atividades? Primeira questão, quais as equações seguintes podem ser classificadas como lineares? Você vai me dizer o que é quais as letras aqui, né? Letra A, letra B, qual delas são equações lineares, ok? Lembrando que a equação linear tem que estar elevada a 1 e não pode ter número misto, tá? Letras juntas, diferentes. Verifique se os pares ordenados, você vai verificar todos, substituir aqui, ó, se esses pares ordenados, o A, o B e o C, substituindo na forma, primeiro x, depois y, lembra disso? Ó, x é 2, y é 7, x é 5, y é 3. Você vai substituir aqui e saber se é a solução dessa equação linear, 2x menos y igual a 7, beleza. Verifique se as triplas ordenadas abaixo são também a mesma coisa da questão 2, só que aqui é 3, porque tem mais uma letrinha aqui, o z. X, Y, Z, lembrando, da esquerda para a direita, da ordem alfabética, X, Y, Z, substitua e observe. Agora aqui, ó, a equação linear, 3x menos 2y mais z, 1, admite como solução, está aqui a solução dela, o 1, o menos 3. Mas está faltando aqui a terceira solução, m. Né? Eu tenho x, y, z, então o z é m. Quando você substituir o 1 e o menos 3 no x e no y, vai sobrar m. E aí você desenvolve a equação, acha o valor de m, que é o que ele quer encontrar. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Substitui os valores, você vai encontrar m, a solução. Mesma situação. Só basta substituir aqui. No lugar do x, tu vai colocar m. E no lugar do y, tu vai colocar 2m mais 1. Ok? No lugar do y, tu vai colocar 2m mais 1. Aí 11 vai multiplicar 2m mais 1. Aí é só multiplicar e resolver. Ok, gente? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula aqui nesse mesmo canal.